Pitanga Rosa tem uma história. Desde que eu nasci, eu moro aqui, né? A minha mãe já morava aqui há muitos anos, né? 76, quando estava grávida de mim, né? Anterior a isso ainda, ela já iniciou esse trabalho. Então, vem de berço, né? Eu já cresci no meio disso, já vivenciei, então eu não tenho outras experiências a não ser essa, né? Essa é uma história que eu trago das raízes, eu digo, né? Das raízes do meus passado, né? Da mãe, das minhas tias, das pessoas com quem eu convivi. E o Ixá, toda a vida, a mãe nunca quase precisava de levar, procurar de médico, era sempre com Ixá. E a gente foi incentivando as outras comunidades a terem a lei de saúde. Depois eu fui treinando as outras que estavam vindo. E aí as companheiras minhas, que é daqui da comunidade, foi surgindo outras companheiras. O grupo ele começa mais tarde, né? A partir das necessidades que são vendo, né? Então, a mãe e outras mulheres que eram da pastoral de saúde viam essa necessidade, né? Porque a mãe já vinha fazendo esse trabalho há muito tempo, com toda a comunidade, indo além das comunidades, né? Quando começou a ter esse surgimento através da igreja, da campanha da fraternidade, né, que houve, né, Saúde para Todos, eles incentivaram para que algumas lideranças pudessem começar a fazer um curso para aprender melhor, para entender melhor sobre a saúde. E aí a gente foi apontada pela comunidade, foi tirada em votação, tudo, e saiu o meu nome. Como eu já fazia essas práticas, eu já fazia muito, né? Então fui indicada para ir participar desse curso. E a partir dali, eu não parei mais, porque aí eu fui entendendo mais o científico do conhecimento, de porquê, né? Até da próprias vitaminas, por que a gente usava esse tipo de alimento, porque tinha vitamina, porque tinha proteína, porque... E a gente foi aprendendo através aí. Me convidaram para participar da Pastoral da Saúde. E como eu, assim, a gente fica sempre um pouco na dúvida, né? De ir, porque chá, geralmente a gente acha que a gente sabe fazer, né? E eu fui assim porque a colega estava sozinha, né, no nosso bairro ali, só ela, eu fui para acompanhar ela. E acabei entendendo tudo que eu não, assim, a gente pensa que sabe e não sabe nada, né? Então eu aprendi muita coisa, ajudei muita gente já, né, assim, ensinando um chazinho simples, né? Então veio essa conquista que tanto eu queria, né? Que era mostrar a minha experiência, o meu conhecimento, e que eu fazia ele sempre escondidinho, sempre abafadinho, para que ninguém soubesse que eu fazia meu chá, que eu fazia nossos remédios, vitamina, que fazia... Eu sempre escondi, né? Aí, a partir daí, o movimento começou a dar autonomia para que nós também pudéssemos fazer com as companheiras, né? E que as mulheres começassem a fazer essa prática. Aí eu fui assumindo na direção esse coletivo. Aí então a gente continuou a nossa prática como as camponesas aqui e fomos aperfeiçoando. Aí veio a ideia de que já que a gente não pode fazer no poder público, nós ia fazer com as mulheres do campo. Aquilo que nós deixamos de fazer lá, nós vamos fazer aqui. Essa foi a ideia, que nós reunimos as nossas companheiras, até o povo que mais assim estava junto comigo, que me apoiava nessa luta, nesse projeto, eles discutiam isso. Vamos fazer aquilo que deixou de fazer lá, vamos fazer aqui. Esse grupo também tem a contribuição do movimento das mulheres camponesas,
porque nós participamos do movimento das mulheres e daí a gente traz muito ensinamento também e muita organização de lá. Para nós se organizar toda semana, nós montamos então esse grupo do Pitanga Rosa, que são nossas vizinhas, as mulheres que gostariam de participar e que estavam tendo disponibilidade de participar, não só da nossa comunidade, mas também da Redondeza aqui, outras mulheres, né? Tem umas que vêm da cidade. Foi crescendo e fomos desenvolvendo e aí achamos por bem escolher um nome. E esse nome foi na escolha de todas as participantes que definiram. Até por respeito, né, meu e da comunidade, da nossa, que a gente optou pela questão da rosa. E a pitanga é a nossa planta nativa daqui. E é medicinal. E ela é uma planta que, eu digo assim, eu já nasci com ela, né? Então daí o grupo daí foi cada vez se aperfeiçoando mais o sentido de grupo, trabalho coletivo, dessa parte coletiva e do trabalho da mulher mesmo, assim, né? Esse jeito de nós organizar as plantas medicinais, ela precisou também de uma organização nossa, porque nós fomos vendo com o passar do tempo que nós precisávamos se reunir semanalmente aqui, porque senão não dava conta, né? Aí eu convidei as companheiras da direção do MMC, que daí eu fazia parte lá, e elas vieram comigo para nós definir, escolher. Até hoje eu lembro que eu citei o nome dela hoje, da Cirlei, ela veio aqui para me ajudar a ver qual é o espaço aonde ele ia ficar localizado, que ficasse mais longe dos agrotóxicos, que ficasse longe da estrada, longe da poluição, né? Então, aí na beira do mato, onde que eu já tinha essa mata, essa água floresta, aí escolhemos esse local que está lá implantado o horto. O horto, para nós o horto não é só lá, o local, mas o horto é o todo da propriedade, né? Porque tem plantas que estão na horta, tem plantas que estão do lado da casa, né? Se adaptaram melhor aqui. Tem plantas que estão na mata, né? E tem plantas que estão no horto mesmo e conseguiram se adaptar e tem um espaço maior. As plantas medicinais, elas têm várias fases delas, né? E depois da colheita, que a gente colhe ela, a gente prepara ela de diversas maneiras, né, de preparar. Como depois das plantas secas, a gente pode armazenar elas em forma de guardar aí, como está vendo, nos vidros, como também podemos guardar ela nas embalagens, né, colocado, como também podemos fazer um processo assim de aproveitamento delas, como fazer da calêndula, né, a gente faz as incências, né, as tinturas, faz também o sabonete medicinal, né, que tá por aí, dá para fazer a pomada, dá para fazer o xarope também. Esse medicamento serve muito para nós, porque nós vivemos, assim como nós produzimos, ajudamos a fazer e tudo, a gente tem acesso de levar aquilo que precisa lá na família, no dia a dia. Porque remédios a gente não vai na farmácia comprar, né? Quando precisa a gente
procura a Dona Rosa. Se organizou para ter 2 grupos, né, 2 vezes por semana, para estar vindo aqui ajudar na organização dessas plantas medicinal, porque dá muito trabalho, porque tem que colher, tem que saber o dia certo de colher, tem que secar, tem que organizar bem, porque senão o princípio ativo foge e nós fiquemos só com o bagaço, e nós não queremos isso. Muita coisa, o entrosamento com as pessoas, né? O entendimento também, porque às vezes tu pensa que um chá é só tu jogar umas folhas ali e ferver, e não é isso, né? Tu tem que conhecer, tu tem que saber para que é, que dose você tem que tomar, né? E isso, a gente aprende muito, né? O que a gente não sabe de casa, a gente aprende aqui. Mas a Rosalina, ela orienta porque ela tem mais capacidade, tem mais curso e ela consegue orientar o grupo, né, para poder todas participar. É um grupo assim que está sempre ensinando, incentivando nós a ser um grupo cada vez melhor, né? E porque eu falei antes, né, se a gente não tivesse um objetivo bom, umas coisas boas, a gente não estava aqui, né? Então a gente sabe que aqui a gente está se alimentando de muitas e muitas e muitas coisas boas, né? Por exemplo, um dia a gente vem aqui e tá o chá tudo sequinho aquele dia, então nós temos que empacotar, arrumar, colocar o nome, a data, principalmente a Rosa tem muito cuidado nessa questão da data. Cada medicamento vai para a embalagem, já tem que estar a data certa. Se a gente decidir de fazer os comprimidos, então vamos fazer os comprimidos. Ou se vai fazer uma pomada, um xarope, o que nós achar necessidade de fazer naquele dia que a gente vem, a gente faz aquilo. Mas preparar os remédios, cortar, plantar, desde plantar, começamos plantando já, né? Plantamos os remedinhos, as ervinhas, e daí viemos e colhemos e ajudo a fazer tudo, sabe? Todo o trabalho. O meu trabalho é o mesmo que elas duas, né? A gente faz o trabalho de esterilização dos materiais, né? Ajuda ela na colocação dos remédios nos vidros. Um pouco de tudo nós ajudamos, né? A gente ajuda um pouco de tudo. A planta, assim, ela tem que cuidar muito para ela não mofar. Então tem que ter bastante ar, né? E não pode secar muito no sol também. Então tem que estar cuidando, não pode, tem que pôr num lugar onde que não passa bicho nenhum, né? E também assim o princípio ativo depende muito até do adubo que você vai pôr. Então depende da terra, da questão do plantio, tem que ser um plantio orgânico, não pode apanhar demais de adubo, porque a planta vem muito viçosa e ela perde o princípio ativo dela. Então ela tem que ter um certo cuidado ali, um limite. Tem que ter o limite da natureza dela. A gente auxilia a Dona Rosa, né? Organizar o material, embalagens, né? Montar aqui, no caso, empacotar, né? Contar certinho quantas cápsulas precisa. Toda essa parte a gente dá suporte para ela. Esterilizar material, ir no horto também colher. Mas aqui é desenvolvida várias coisas, assim, coisas boas. Ajudar a fazer os comprimidos, ajudar o que eles vão fazer, me dão para mim fazer minha tarefa, eu faço. Saber como usa também. Você tem que saber, por isso que nós estamos aqui junto com a Dona Rosa, então tudo que a gente faz, a gente tem a orientação dela, né? A gente respeitar a própria vida delas. E elas têm o seu ciclo, né? Tem épocas que elas têm mais folha, tem épocas que elas têm mais flor, tem a época dos frutos, das cascas, que elas mesmo soltam por si as suas cascas. Então, cada planta tem o seu ciclo, né? E daí tem o seu tempo certo de colheita. Sempre uma planta, quanto mais ela tiver numa mata, num lugar mais escondido, mais efeito ela faz. Então, esse é o segredo, assim, de deixar ela bem à vontade. É a lei da natureza. Na lua cheia, ela está com todas as energias, está toda cheia, né? Então, ali é o momento de você mexer, de você podar, ela renova, ela fica tudo. E também ela tem o seu, o seu ciclo próprio da sua defesa. Por exemplo, o dia de chuva, ela está lá, mas ela se resguarda da chuva. Então, ela está escondida.
o poder medicinal dela, ela se esconde, ela não se prejudica com a chuva. A mesma coisa é com o sol. O sol muito quente, ela se protege, ela se esconde do calor muito forte, o princípio ativo. Então, por isso que você vê muitas vezes a planta, e ela murchou tudo. De repente, depois à tardinha, ela está bonita de novo, de manhã cedo, como está linda. E ao meio-dia, no verão, por exemplo, na época de sol muito quente, se você ir olhar várias plantas, você imagina que até ela vai secar, porque murchou, porque ela está escondida. Então, esse não é o momento exato de colher uma planta. Por isso que eu digo, a lei da natureza é tão importante que é linda, né? Não é a gente que vai dizer, agora está muito quente o solo, vamos esconder. Ela por si, ela se defende, tem as suas próprias defesas. Então, com essa instrução, a gente consegue também fazer esse intercâmbio com o movimento das mulheres em outros espaços. Então, muitas vezes, muitas de nós vamos levar a nossa experiência em outros grupos do movimento das mulheres no estado de Santa Catarina. Então, isso também é bem importante, assim. E é uma coisa assim que não tem explicação para a gente dizer como que é bom, como, né? Porque é uma coisa assim que não dá para entender, né? O que a gente sente quando a gente vem aqui, o alívio, uma coisa boa, né? Então isso a gente leva para casa. Então a maioria das pessoas a gente gosta de receber aqui como grupo, que daí sendo um grupo, nem que tenha 5, 6, mas que seja um grupo, que daí tem como a gente fazer um esclarecimento, como é que funciona e tal, e inclusive de dizer para essas pessoas, largue mão de adquirir produto químico, que o químico mata a vida. Nós estamos aqui a fim de recuperar a vida, e daí a vida, para ser recuperada, tem que estar longe desses produtos químicos, principalmente o veneno, né? Que faz muito mal. Sempre que a gente se machuca, se a gente tem uma dor, corre lá na avó, pega um remédio. Ela está sempre ajudando a gente, ensinando. Então, daí a gente podendo fazer esse trabalho junto com as essências, ele ficaria mais completo. Uma das questões que a gente desenvolve bem forte aqui é a questão da formação, né? Essas mulheres que vêm para o grupo têm formação, seja através do movimento de mulheres camponesas, né? Com elaboração de material, cartilha, estudo, né? Seja na produção a partir das plantas, né? Elas podem ser beneficiadas, melhor aproveitadas através do xarope, pomadas, tintura, né? Então é feito todo o processo de secagem, armazenagem, né? E formação. Nós temos recebido muito estudante, inclusive a nível de Brasil, né? Que vem conhecer um pouco a experiência, né? Tem vários estudantes conhecendo essas alternativas e divulgando um pouco isso. Então, a parceria com a universidade é bem importante. E a gente ouve ultimamente, está muito em alta, o Laudato Si do Papa Francisco, que ele fala sobre o cuidado da casa comum. Nós, mulheres agricultoras do movimento, já viemos falando disso há muito tempo. O cuidado com a natureza, o cuidado com os animais, a importância do remédio que cura e não do remédio que ele simplesmente, como é que eu diria, ele ameniza a dor, mas ele não cura a causa. E a planta medicinal, o remédio, a medicina alternativa, ela cura a causa da doença. Nós não conseguimos pensar um espaço aqui sem olhar para as plantas e ver que ela é um ser vivo como a gente, né? E que tem suas limitações e que tem também, né?
que também adoece, por isso que a gente usa a homeopatia alternativa, né? A lei do semelhante, até para as plantas, né? Agora a gente pretende, né, identificar, melhorar essa visibilidade, dar mais visibilidade para ele, né? Aqui. Mas tem muitas espécies, já foram catalogadas mais de 150 espécies, né? Então, para nós isso também é um avanço. E esse horto é o nosso pano de fundo aí para visibilidade, né, do grupo. Porque quando a gente precisa, a gente vai para o horto, pega, né, mudas, distribui. Elas têm esse objetivo. E tem um espaço já que a gente criou, que é o quiosque, que a gente fala, que é lá que a gente ferve o chá, ajeita, faz o xarope, encaminha a pomada e tal. A medicina, a cura do organismo, a cura da doença, ela vem a partir já da alimentação, né? Então toda a alimentação saudável que o movimento das mulheres tem trazido, e mais junto com as plantas medicinais, nós temos